ficou evidente para a sociedade brasileira sua importância. Cada vez mais fica evidente que é o patrimônio da sociedade brasileira, que, portanto, deve ser protegido, qualificado e aperfeiçoado. Então, eu vou rapidamente apresentar 3 dimensões que, na minha opinião, se colocam agora na agenda política, numa discussão para frente de como fortalecer essa política pública tão importante. A primeira dimensão é a questão da sustentabilidade econômica, né? Nós temos que enfrentar definitivamente a questão do desfinanciamento do SUS, porque não se trata agora mais de subfinanciamento, né? Basta analisar alguns dados, né? Embora o Brasil, em termos de percentagem do PIB, tenha um gasto semelhante a países do seu nível de desenvolvimento, e até de países desenvolvidos, cerca de 9% do PIB, quando analisamos a participação do gasto público no gasto total, essa participação é de apenas 46%. 26% são gastos das empresas e 28% desembolso direto dos cidadãos, das famílias. E nós sabemos que isso afeta proporcionalmente os estratos da população com mais baixa renda na compra de medicamentos, acesso a determinados procedimentos, porque não conseguiram a tempo e a hora, seja no sistema público, seja no sistema privado. Um outro dado importante, enquanto o SUS, no ano de 2018, dispôs de 240 bilhões, que é a soma de recursos da União, Estados e municípios, para atender 150 milhões em todas as suas necessidades de uma medida preventiva a um transplante de órgãos, ou seja, cerca de R$ 1.600 per capita ano, o setor de planos e seguros, para atender parcialmente 50 milhões de brasileiros, parcialmente porque transplante de órgãos é o SUS que atende, medicamentos de alto custo para doenças crônicas é o SUS, atenção de urgência e emergência é o SUS, programa de vacinação é o SUS, vigilância sanitária e epidemiológica é o SUS. Então, apenas para consultas, internações e exames, o setor privado dispôs de 200 bilhões, praticamente o mesmo que o SUS dispôs, para cobrir apenas 50 milhões de pessoas com um per capita de R$ 4.000 ano. Ou seja, é evidente, é óbvio, eu diria que é escandaloso o desfinanciamento do sistema público. E com a emenda 95, essa situação piorou ainda mais, né? O estudo dos economistas Francisco Funcer, Rodrigo Benevides e Carlos Ock mostrou que entre 2018 e 2020 o SUS perdeu 22 bilhões de reais por conta da emenda 95. E eu queria fazer um comentário aqui, é que a emenda 95 teve um componente desagradável, muito ruim, porque os deputados e senadores que a aprovaram uma medida que vulnerabiliza a situação de 150 milhões de brasileiros. Eles, deputados e senadores, para suas necessidades cotidianas de exames, consultas e internações, não utilizam o SUS, usam planos e seguros parcialmente subsidiados por nós, cidadãos, através dos nossos impostos, o que caracteriza uma medida infeliz de qualquer ponto de vista. A segunda dimensão é a da sustentabilidade tecnológica. Ficou muito evidente agora, com a dificuldade de acesso a testes, equipamentos de proteção individual, respiradores, insumos, como o Brasil tem que ter uma política industrial, uma política que alie saúde, política industrial, ciência e tecnologia, no sentido de internalizar capacidade produtiva de tecnologias estratégicas, né? Nós implementamos, a partir de 2008, uma política como essa, chegamos a ter cerca de 100 parcerias para o desenvolvimento produtivo, acordos entre laboratórios públicos, empresas nacionais e empresas multinacionais de transferência de tecnologia e, infelizmente, a partir de 2016, essa política foi descontinuada. E, por fim, a sustentabilidade política, que ela é fundamental nesse momento, talvez a mais importante, não é? Ou seja, o baixo grau de consciência da sociedade, de percepção da sociedade, do valor da saúde como um bem público e do valor dos sistemas universais, não é? Infelizmente, entre nós, a medicina privada ainda é vista como dentro do processo de ascensão social, o que é um grave equívoco, né? E essa visão de que o SUS universal seria importante apenas para os mais pobres, né? O papel fundamental neste momento do SUS na proteção dos desempregados, dos subempregados, da massa da população brasileira está bastante evidente. E nós temos então que trabalhar para ampliar esse grau de consciência política da sociedade, compreendendo o direito à saúde universal como um dos pilares da democracia, né? Temos que ter uma visão intergeracional, não se trata apenas de hoje, mas para os meus filhos, para os meus netos, para a sociedade brasileira do futuro, né?
entender a saúde universal como um fator importantíssimo de redução de desigualdade e inequidade, né? E considerar a defesa da saúde universal como fundamental para a segurança objetiva e subjetiva das famílias brasileiras no seu cotidiano, na sua luta diária pela vida.